Sejam bem-vindos às aulas de clarinete nível avançado do curso online da Escola de Choro de São Paulo. Essa é a quarta e última aula que faremos para aprender a música Flamengo do Bonfiglio de Oliveira. Lembrando sempre, pessoal, que todos os vídeos do curso online da Escola de Choro estarão disponíveis no nosso site e eu vou deixar o link do site na descrição do vídeo aqui de hoje, tá bom? Bem, como eu sempre faço, né, em todas as aulas, eu gosto bastante de dividir o tempo de estudo. Eu vou fazer isso hoje também, porém eu vou dividir de uma forma diferente. Eu vou juntar a parte de aquecimento e técnica em um único exercício. E esse exercício vai ser bem interessante, porque será um exercício que está, de certa forma, dentro da música Flamengo, que é a música que nós estamos estudando, né? Será o seguinte, para quem já escutou a música, né? Eu acho que todo mundo, quem chegou nessa aula já conhece a música, já consegue tocar. E também para quem ainda nunca tocou, já deve ter escutado essa música de alguma gravação. A parte A, ela sempre começa com 4 compassos, onde ficam repetindo 2 acordes sem uma melodia principal, né? Na verdade, é uma melodia feita pelo violão de 7 cordas. Em algumas gravações o solista principal faz também essa melodia, né? Em outras gravações não. Eu já falei sobre isso, né? Quando a gente trabalhou essa parte da música, né? Essa parte A. Mas eu gosto de lembrar aqui. Então é um pedacinho ali que fica um violão e todo o regional tocando o ritmo do machixe e fazendo 2 acordes, né, durante 4 compassos. E aí entra a melodia mais conhecida, né? Entra a partir desses 4 compassos. Então o nosso exercício, tanto para aquecimento quanto para técnica, será tocar esses 4 compassos repetidamente, né, e tocando a harmonia que é feita ali nesses compassos, né, no tempo dela, com as notas corretas dos acordes, né, para a gente aprender, né, como encadear esses acordes. A gente já vai colocar um pouquinho a mão na massa em relação a essa coisa de ler a harmonia, leitura de acordes, arpejar, fazer ali as tétrades, tríades, enfim, tocar um pouquinho ali no tempo a formação de cada um desses acordes. Então é assim, ela tem os 4 compassos, começa com um acorde de Lá e depois um acorde de Mi com sétima. Aí depois um acorde de Lá e um acorde de Mi com sétima. Fica repetindo esses 2 acordes, né, nesses compassos. Nós vamos ampliar isso, vamos fazer um pouco mais do que 4 compassos e vamos construir essa ideia harmônica. Então nós vamos começar com notas básicas, notas longas, só que tudo dentro do tempo e mudando essas notas de acordo com a mudança de cada um dos acordes. Então nós vamos trabalhar o aquecimento fazendo isso e ao mesmo tempo vamos acrescentar todas as informações que nós estudamos nas aulas anteriores. Então o que nós falamos sobre ritmo, sobre a montagem do acorde, né? Então nós vamos colocar tudo isso dentro desse exercício. Nós vamos começar com notas longas, tranquila, depois a gente vai acrescentar as notas do acorde, a ideia rítmica do machixe que a gente trabalhou em aulas anteriores e vamos construir esse momento colocando um item a mais que eu gostaria de falar agora, que é a criatividade. Né? Então, na verdade, é o porquê da gente escolher um instrumento musical, né? Fazer música. Então, ela tem toda a parte técnica, todo o conhecimento teórico, mas a criatividade ela tem uma importância muito grande quando você vai interpretar, quando vai improvisar, quando você vai compor, quando você vai acompanhar alguém. Então, é muito importante né, usar o que você tem de criativo ali, né? A sua parte de construção, de criação, né, curtir aquele momento com a música. Então, nesse exercício a gente vai trabalhar tudo isso. É um momento para você colocar para fora todo o conhecimento e toda a sua vontade de tocar. Né, se sentir muito bem, sentir-se bem fazendo esse exercício. De uma forma tranquila, leve, enfim. Porém, hoje todo o nosso trabalho musical será já no andamento da música próximo do original, né? Eu já disse que ela varia entre 80 e 90 BPMs. Nós vamos fazer em 85 BPMs, é um meio termo ali. Então um pouquinho mais rápido, né? Já vai exigir um pouquinho mais de agilidade dos dedos, enfim. Mas vamos lá, vamos começar com esse exercício para esquentar, para colocar a gente dentro do clima da música. Então eu vou fazer esses acordes, vou soltar aqui o metrônomo a 85 BPMs e vou construir esse momento aí entre esses acordes. Repetindo várias vezes. Então tá aqui, ó. 1, 2, 1, 2. Então é um acorde por compasso, né? Então fica tipo Lá, Si com sétimo. Lá, Mi com sétimo. Lá, Mi com sétimo. Lá,
Mi com 7. Então a gente vai repetir isso aí. Então vou começar aqui. 1, 2, 1, e. Ok? Então fui construindo, né? Toquei uma notinha por vez, coloquei duas notas do acorde, sempre pensando em notas da harmonia. Né? Eu pensei de uma maneira bem vertical, né? Notinha sobre notinha, assim, né? Fui deixando bem claro. E aí você acrescenta o ritmo do machixe, junto com aquelas notas, vai achando lugar, né, para as notas. E aí no final você vê que eu fiz umas ideias cromáticas, e aí a gente consegue ampliar. Mas vamos até aí, não precisamos ir muito mais longe, não. É para trabalhar exatamente essa junção das notas da harmonia com a ideia rítmica. Né? Então, esse é uma forma da gente resumir o que nós trabalhamos até agora e colocar em prática. Né? Não quer dizer que você vai ter que fazer exatamente isso na hora que estiver tocando a música. Né? Mas é uma coisa paralela, para a gente trabalhar um pouquinho dessa leitura de acordes, tá bom? Então fica aí esse exercício, fiz um pouquinho mais rápido, vocês perceberam. Então ele tem que ser bem ágil, né? A gente tem que ficar bem esperto. E é legal que o ritmo começa a aparecer também. Então a ideia é exatamente essa. Então, seguindo a frase mais famosa desse curso de clarinete, uma vez o instrumento estando aquecido e a técnica em dia, nós vamos partir para o nosso repertório. E hoje a ideia é tocar a música Flamengo inteira, na íntegra, para termos noção de como vai funcionar. Né? Se a boca vai aguentar, a embocadura, eu decorei, memorizei as partes ou não, né? Que parte que eu tenho dúvida, estou errando muito ali, não estou conseguindo voltar para outra parte, enfim. Então eu gostaria que vocês tocassem comigo, mas na verdade é uma amostra aqui do que vocês vão ter que fazer a partir de agora. Começar a estudar essa música no andamento dela, né? E deixar ela prontinha, arrumadinha, para partir para a roda de choro, para gravação, para o show, enfim. Essa música agora ela vai fazer parte do seu repertório, tá bom? Então vamos lá, eu vou soltar o metrônomo a 85 BPM novamente e vou tocar a música completa. Então eu vou tocar duas vezes a parte A, duas vezes a parte B, vou voltar para a parte A uma vez, duas vezes a parte C e vou finalizar na parte A, tá bom? Então vamos lá, Flamengo completo. 1, 2, 1, 2, 3.
Maravilha, então é isso aí. Cansa, né? Então a ideia é a gente praticar essa música várias vezes, né? É claro, com o regional, tocando, a gente consegue descansar um pouquinho mais, né? Você vê que aqui eu tô tocando, a gente demanda muita energia, né, para manter a música firme do começo ao fim. Isso é muito importante, né? Numa roda de choro, quando você quer colocar o seu estilo, a sua maneira de tocar, né, e assumir-se como um solista, demanda realmente energia, né? Você tem que estar ali, a música tem que estar viva. Você não pode ficar tocando e vai desanimando, desanimando, desanimando. Chega no final, ela perde todo aquele sentido, né? Tudo que ela é, ela acaba ficando meio... A gente perde toda essa informação da música. Então a energia é importante, manter do começo ao fim da música. Né? Você trabalha com dinâmica, você vê que na parte B dá para fazer uma dinâmica, começar um pouquinho mais lento, mais piano e ir crescendo. A parte C ela já tem uma um pouco mais animada. Então é muito importante a gente ir também, né, interagindo aí com a própria construção da música. Né? Isso é fundamental, né? Faz muita diferença. Então é isso. Essa é a música inteira. Então vocês tocando, dá pra perceber, poxa, aguento? Não aguento? Preciso fazer mais lento? Faz mais lento. Ah, já consigo fazer rápido, já tá legal? Bacana, já vira parte do seu repertório. Então tocando junto aqui, né, ouvindo e tocando, vocês vão ter noção do lugar que vocês estão com essa música. Ok? Então pessoal, é isso. Esse foi o nosso trabalho com a música Flamengo. Espero que vocês tenham gostado, espero ter ajudado, né, vocês a trazer essa música para o repertório. É uma música muito bacana, muito tocada, muito gostosa de tocar na roda. Então vale muito a pena ter ela aí com vocês, tá bom? Muito obrigado por acompanhar o curso e aguentar, né, essas ideias, esse monte de coisa até esse momento, tá bom? E pessoal, para finalizar, como eu sempre coloco, né, uma ideiazinha, uma dica aí no final da aula tal, hoje eu quero sugerir para vocês 6 referências de gravações dessa música. Né? Então existem, eu conheço várias, né? Tem muita gente que toca, então tem vários vídeos se você procurar no YouTube. Mas tem 6 gravações que eu gosto bastante, assim, que eu vi, na verdade eu escolhi também com bastante carinho para falar para vocês escutarem e ver ali, tem muita informação diferente, né? Tem timbres diferentes, tem qualidades de gravações também, elas mudam ali. Então, para vocês conhecerem um pouquinho o universo dessa música. Bom, vou começar aqui. A primeira gravação que eu quero sugerir é a primeira gravação da música, feita pelo próprio Bonfiglio de Oliveira, onde ele toca trompete. É muito bacana essa gravação, foi feita em 1931. Estou com uma colinha aqui para não me perder. E vocês encontram nos discos da Revivendo, né? Que é tem vários discos da Revivendo, de vários, né, de música cantada, samba, valsa, e tem muito choro, muitos discos que eles lançaram com gravações antigas, gravações originais, então é bem legal escutar essas gravações antigas para ver como que a música começou, né, a ser apresentada ao público. Então essa é uma gravação muito bacana. Segundo lugar, a segunda sugestão, na verdade, é uma gravação que eu acho que é a que todo mundo escuta mais, que é do Jacó do Bandolim. Né? A gente pega muito essa gravação como referência. Ele gravou essa música no seu segundo disco de 78 rotações. Olha que louco, né? Tipo, segundo disco do Jacó. De um lado tinha uma música e do outro lado o Flamengo do Bonfiglio de Oliveira. Ele gostava muito desse compositor e esse disco foi gravado em 1948. Ok? Então vale a pena também. Quando vocês forem tocar junto, né? Ouve a gravação, eu quero tocar junto, preste bastante atenção porque às vezes nas gravações antigas a afinação está um pouco diferente por conta da rotação do disco. Né? Às vezes tem uma vitrola que toca o disco um pouco mais rápido, um pouco mais lento, isso muda a afinação. Então às vezes a gente vai tocar, poxa, o Jacó tocava em outro tom. E não é, às vezes é a rotação do disco. Então tenta ali achar o ponto, se não der para tocar junto, pega uma música, uma gravação um pouco mais nova, que normalmente a rotação e a gravação vai estar já bem parecido com a afinação do que a gente está trabalhando, tá bom? Bom, a terceira sugestão é uma gravação muito legal do Astor Silva. Astor Silva e Orquestra, na verdade. Uma gravação de 1958. E ele faz essa música com Big Band, né, com vários instrumentos, um arranjo muito legal, vários acentos, né, deixando bem claro o machixe. Então é uma gravação muito legal. Eu conheci ela recentemente e gostei muito. É uma referência muito legal para a gente escutar. Depois a quarta sugestão é aquela gravação do Altamiro Carrilho, no disco Choros Imortais, né, que ele gravou isso aí em 1965.
né? Também é uma gravação bem famosa, assim. Muita gente, você coloca no YouTube, ela já aparece ali, terceiro, quarto lugar ali do YouTube, já vem essa gravação do Altamiro, que é bem legal também. Em quinto, a minha sugestão é a famosa gravação do Zé da Velha com o Silvério Pontes, né, no disco Ele e Eu, né, do ano de 2000, né, essa gafeira de bolso, né, que é o Zé com o Silvério, né, só os dois tocando juntos já é uma, você já tem noção da música toda, né. Então é um disco muito legal, uma gravação muito legal, foi a que eu mais escutei, eu acho. E ela também já está numa afinação bacana, já é uma gravação mais moderna, né, de 2000, então já a qualidade é bacana também, bem legal. E para fechar essas dicas, né, eu vou sugerir uma gravação bem atual, feita em 2018, pelo Cordão Assim É Que É, né, uma homenagem ao Bom Filho de Oliveira, convidando, nesse disco eles convidam o Isaías do Bandolim. Né, e parece que uma das primeiras músicas, ou a primeira música que o Isaías tirou no Bandolim, era o Flamengo, do Bom Filho. Então o disco tem muito sentido ali, né? Eles contam de uma forma muito bonita a história do Bom Filho de Oliveira e ainda mais com a participação desse grande mestre. É a primeira música do disco, é a música Flamengo. Então fica aí essas 6 dicas para você escutar a música de várias maneiras, vários intérpretes, vários instrumentos, e vale muito a pena, tá bom? Então, pessoal, muito obrigado mais uma vez por acompanhar a nossa aula, para acompanhar o curso online da Escola de Choro de São Paulo. Lembrando sempre, né, para vocês visitarem ali os canais de mídia social, né, da Escola de Choro, YouTube, Instagram, Facebook e também as mídias sociais dos professores. Né, todos eles, né, todos nós temos uma movimentação bem legal nas nossas mídias sociais. Então, conheça lá um pouquinho do nosso trabalho, de como a gente, né, trabalha a música, tem muita coisa de choro, tem muita coisa de música brasileira acontecendo. Então, não deixe de seguir a gente por lá, tá bom? Então, um abração para todos e nos vemos nos próximos vídeos.